Amados, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Cânticos, do Cântico dos Cânticos, ou Cantares, capítulo 4. Por gentileza, abra sua Bíblia comigo nesse texto. Cântico dos Cânticos, capítulo 4. E vamos ler a partir do verso 7. Alguns versos deste capítulo 4, começando com o verso 7. Lido o texto, por favor, mantenha sua Bíblia aberta, o seu smartphone aí no texto bíblico. É uma fala do marido à sua amada, e ele diz assim: tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Versículo 9: arrebataste-me o coração, minha irmã noiva minha, arrebataste-me o coração com o só dos teus olhares, com a só pérola do teu colar. Verso 10: que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha, quanto melhor é o teu amor do que o vinho e o aroma dos teus ungüentos, do que toda sorte de especiarias. Verso 11: os teus lábios, noiva minha, destilam mel, mel e leite se acham debaixo da tua língua, e a fragrância dos teus vestidos é como a do Líbano. Verso 12: jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Finalizando com o verso 15: és fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Bom, eu quero falar sobre o casamento. Quantas pessoas que estão aqui que já são casadas? Levanta a mão. Obrigado. Os solteiros que pretendem casar, levanta a mão. Ok. Os que estão quase desesperados, mas têm esperança ainda. Levanta a mão. Eu escrevi um livro sobre casamento, e o título do livro é Casados e Felizes. E eu recebi uma batelada de e-mails com o seguinte teor: eu não sabia que o senhor já estava escrevendo sobre ficção. A ideia de que casaram-se e foram felizes para sempre é um mito. A ideia de que você encontra uma alma gêmea é um mito. Casamento não é a união de dois iguais. Casamento é a união de dois diferentes. Casamento é um mistério. E esse texto que nós lemos apresenta-nos princípios para um casamento feliz. Não é automático. Felicidade no casamento é um trabalho, é um esforço, é uma dedicação. Então, você não se casa para ser feliz. Casamento não é um instituto para fazer uma pessoa feliz. Quem faz você feliz é Jesus. Casamento é para gente feliz, que quer fazer o outro feliz, em vez de buscar sua própria felicidade. Porque o amor não é egocentralizado, o amor é outro-centralizado. Quais são os princípios que a palavra de Deus nos oferece hoje, agora, nesse texto, para termos um casamento feliz? Primeiro princípio está no versículo 7. É o princípio do elogio. Veja comigo a fala do marido: tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Quando eu li esse texto, eu chego a duas conclusões: ou esse cara morava na lua, ou ele não está sendo honesto. Existe alguém depois de Adão e Eva sem defeito? Dá para nos dar o CPF dela? Não existe essa pessoa. Agora, se não existe uma pessoa sem defeito,
Por que ele faz essa declaração? Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Porque o amor não foca sua atenção nos defeitos, mas nas virtudes. Eu posso até garantir a você, se você se concentrar nos defeitos do seu marido ou da sua mulher, você não vai ter tempo para fazer mais nada. Outra coisa, se você pensa que identificando os pontos falhos do seu cônjuge, pontuando isso, você vai melhorar o seu relacionamento, é um equívoco. Você vai melhorar o seu casamento se você concentrar nas virtudes, acentuar as virtudes. Aí você vai ajudar o seu cônjuge a superar os seus pontos falhos. É claro que o texto não está falando de bajulação, nem de um elogio barato. Mas o elogio certo, na hora certa, no tom certo, com a motivação certa, é um tônico para a alma. Agora notem. Esse homem não está elogiando a sua mulher para os seus amigos. Eu conheço marido que elogia a esposa para os amigos, mas a coitadinha nunca escutou um elogio dele. Vejam vocês que o elogio é pessoal e direto. Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Então me permita uma pergunta. Qual foi a última vez que você elogiou sua mulher? Porque a sua casa anda em ordem. Aí você diz, bom, mas isso é papel dela. É, mas tem muita casa aí que você não pode fazer uma visita de surpresa, sem passar vergonha. Tem muita casa que se você chegar sem avisar, parece que passou um tsunami lá. Se você abrir o guarda-roupa, tem um acidente doméstico. Qual foi a última vez que você elogiou o seu marido? Porque você nunca passou vergonha de ter cobradores à sua porta. Ele é um homem trabalhador honrado. Ah, mas isso é dever dele. Mas tem muito homem que não cumpre o dever dele não. Então, elogio é o oxigênio do casamento. Mas deixa eu lhe dizer algo solene. Se você não está elogiando o seu marido, se você não está elogiando sua mulher, alguém está elogiando. Se você não está vendo nenhum ponto positivo no seu marido, na sua mulher para elogiar, alguém está vendo e alguém está falando. Agora pense comigo, uma mulher que nunca é elogiada pelo marido, bota o pé fora de casa e é coberta de elogio. É bem verdade que alguns não são tão sinceros assim. Os Dom Juans da vida esparramam elogios nem sempre sinceros. Ou imagine um homem que nunca é elogiado pela sua mulher, e lá no trabalho ele é coberto de elogios. Esse casamento corre perigo, se torna vulnerável. Então você quer fortalecer o seu casamento? Você quer blindar o seu casamento? Seja cauteloso nas críticas e seja pródigo nos elogios. Esse é o primeiro princípio que o texto nos ensina. Vamos ao segundo princípio, um casamento feliz. Versículo 9. É o princípio do romantismo. Arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha, arrebataste-me o coração com o sol dos teus olhares, com a só pérola do teu colar. Chama a sua atenção para o fato de que quem está proferindo essas palavras é o homem. E todos vocês sabem que o homem, ser masculino, só consegue viver a vida numa caixinha. Não consegue viver em duas ao mesmo tempo. O homem masculino, ele não consegue perceber detalhes.
Por exemplo, você vai a uma festa de casamento, a festa do ano, uma festa linda, os arranjos maravilhosos, a prataria belíssima, os copos de cristais, os arranjos, cada um mais bonito que o outro, o vestido da noiva, uma coisa internacional. E aí você pergunta ao marido assim que foi a festa: e aí, como é que foi a festa? Ele responde: foi jóia. E não tem mais nada a acrescentar. Aí você faz a mesma pergunta para a mulher: e aí, como é que foi a festa? Ela diz assim: olha, o véu, a renda do véu da noiva era uma coisa maravilhosa. O arranjo que estava à esquerda da mesa era uma coisa fantástica. Ela sabe detalhes. Ele nada viu, nada percebeu. Agora, um homem romântico, sabendo que a mulher é atenta aos detalhes, se fixa nos detalhes também. Vejam vocês que ele está elogiando a sua amada por dois aspectos: um inerente, o olhar dela, e um adereço, uma pérola do colar. Ele não elogia só o colar, não, ele elogia uma pérola do colar. Porque sabendo que a mulher valoriza isso, ele está atento a isso. Isso é romantismo. Nós estamos vivendo uma época, meus irmãos, em que o romantismo está acabando. Os de cabecinha branca aí se lembram de serenatas feitas à janela da amada. Hoje é cafona. Hoje parece que não se manda flores mais. E não tem idade para mandar flor, sabia? Eu li uma história há pouco tempo, o pastor Marcos me emocionou muito, de um senhor que era o mais fiel cliente da floricultura do seu bairro. Todo sábado ele ia lá e rogava e pedia ao dono da floricultura para montar o mais belo buquê de rosas para levar para a esposa. Anos e anos. Até que um dia o dono da floricultura, não conseguindo conter a curiosidade, disse: rapaz, a sua mulher deve ser a mulher mais feliz do mundo, que eu não conheço ninguém aqui na região que seja tão frequente em presentear a esposa com as rosas mais bonitas da minha floricultura. E o velho, já de cabelos brancos, respondeu: não, a minha mulher nem sabe quem sou eu. Falei: como assim? Ela está no estágio bem avançado do Alzheimer. Ela não sabe quem sou eu mais. E ele diz: mas se a sua mulher não sabe quem é você, para que você leva flor para ela todo sábado? Ele respondeu: a minha mulher não sabe quem sou eu, mas eu sei muito bem quem ela é. Não há fase na vida que você possa aposentar o romantismo. E o romantismo acontece em coisas pequenas. Por exemplo, eu sei que os homens, sobretudo aqui de Jundiaí, têm informações de que são muito românticos. Não passa em branco o aniversário da esposa. De jeito nenhum se esquece do aniversário de casamento. Vai num restaurante, não precisa que o garçom puxe a cadeira, ele mesmo faz a serventia de fazer isso. A esposa nunca precisa abrir a porta do carro, porque é ele que faz isso. Eu sei que vocês todos fazem isso. Um dia eu estava com um casal e me convidaram para jantar, e eu fui com eles, e claro, a amada dele é sentada na frente. Pode ser o doutor fulano das quantas. Se a sua mulher está, você dirigindo, ela vai do seu lado. Nada de dar o lugar seu para outra pessoa, não. Aí chegamos, desci, encostei do lado da porta da moça e perguntei assim: você não vai descer? Ela me respondeu: eu nunca precisei abrir a porta do carro. Falei: toma, cara, pelo menos aprende, né? Romantismo. E eu vou lhe dizer que essas coisas podem se perder, sabia?
Eu conheço casais, talvez vocês também, que não conseguem mais abraçar em público. Eu conheço casal que dar um beijo em público vira feriado nacional. Acabou. Caiu na rotina. E não tem nada mais perigoso para a saúde do casamento do que rotina. Trabalho, casa, casa, igreja, igreja, casa, casa, escola, escola, casa, casa, trabalho, trabalho, igreja, e essa rotina, mês após mês, ano após ano, década após década, o casamento entrou numa zona neutra, cinzenta, de rotina. Tem hora que você precisa, não importa a sua condição financeira, dizer, hoje eu vou fazer uma loucura, vou no melhor restaurante de Jundiaí, eu vou em São Paulo, no lugar mais chique lá, e vou ter uma noite especial com a minha mulher. É isso mesmo. Se não tem dinheiro, vai na esquina comer um cachorro quente, porque não é o prato, não é o cardápio, é o gesto de amor, de doçura, de ternura, de romantismo, que alimenta e retroalimenta o relacionamento. Terceiro princípio, confira comigo o versículo de número 10. Que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho, o aroma dos teus ungüentos, que toda sorte de especiarias. O princípio aqui é o princípio do amor. E o que é amor? Quem já leu As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman aqui? Muitos já leram. Vale a pena você ler. Gary Chapman diz que a palavra amor não significa a mesma coisa para todo mundo. Tem gente que só se sente amada quando escuta eu te amo. Tem outra pessoa que só se sente amada quando você presta algum serviço de ajuda, por exemplo, lavar a louça do jantar. Tem outra gente que só se sente amada se você dedica tempo, muito tempo. Tem outra pessoa que só se sente amada com abraço, com beijo, com amasso, com toque. Tem outra gente que só se sente amada com cartão de crédito. Tem hora que você tem que fazer uma loucura, falar, minha filha, leva o cartão e eu vou ficar orando aqui, que Deus te dê consciência. O clima de amor, gente, é que muda o cenário da casa. Deixa eu ilustrar isso para vocês. Se você for um dia em Jerusalém, por favor, visite o Museu Yad Vashem, o Museu do Holocausto. Tem uma parte daquele museu dedicado a 1,5 milhão de crianças que morreram no Holocausto. Quando você entra nesse museu infantil, ele é todo escuro, e você vê 1,5 milhão de velas acesas, e você vai segurando num corrimão e escutando a chamada do nome das crianças que foram mortas. É claro que não tem 1,5 milhão de velas acesas, tem 5 velas acesas, mas num jogo de espelhos, você vê 1,5 milhão de velas acesas. Isso me remete a uma lenda, a lenda da casa dos 10 mil espelhos. Conta a lenda que um cachorrinho serelepe, faceiro e alegre caminhava pela rua da cidade, onde estava a casa dos 10 mil espelhos, e entrou nesta casa e ficou encantado, porque ele viu 10 mil carinhas sorrindo para ele. E ele disse, esse é o melhor lugar do mundo, eu vou sempre voltar aqui. Por outro lado, nessa mesma rua, caminhava um cachorrinho rabugento, de mal com a vida, arreganhando os dentes para quem aparecia para ele, e entra na casa dos 10 mil espelhos e fica chocado. Ele viu 10 mil carinhas rosnando para ele, e disse, esse é o pior lugar do mundo, eu nunca mais vou querer voltar aqui.
A lenda é autoexplicativa. Não reclame da sua casa. A sua casa é o seu reflexo. A sua casa tem a sua cara. Se você é uma pessoa amável, amorosa, a sua casa é regada por alegria, por prazer, por contentamento, por amizade, por diálogo, por afeto. Mas se você é uma pessoa ranzinza, amarga, reclamilda, se você é uma pessoa que está sempre amargo, de mal com a vida, a sua casa vai ter um ambiente pesado. Me permita ilustrar isso de outra maneira mais simples. Havia um cidadão que era vendedor ambulante. E agora só os acima de 50 vão entender o que eu vou falar. O cidadão que andava vendendo seus produtos, com a mala nas costas, foi numa sapataria comprar um sapato Vulcabras. Gente, só acima de 60 sabe o que é sapato Vulcabras. Pensa num sapato bom. Aí ele chegou e perguntou assim: tem sapato Vulcabras? O atendente: tem, sim, senhor. Todo vendedor de sapato não erra o ponto. Ele olhou para o pé do cara, trouxe um 38, um 39, um 40 e um 41. O número do cidadão era 40. Ele dizia: eu quero ficar com 38. Aí o vendedor: não, mas 38 é apertado, não vai dar não. Não, mas eu quero 38. Aí calçou, os dedinhos ficaram enrugados. Não, mas eu vou ficar com 38 mesmo. O cara não entendeu nada, já saiu caminhando com o sapato novo. Passado um ano, o mesmo vendedor vai à mesma sapataria, procura o mesmo vendedor: tem sapato Vulcabras? Fala: rapaz, tem, e o seu número é 40. Não, mas eu quero um 38. Rapaz, você é maluco? Botou, ficou com os dedos tudo enrugado, saiu com 38. Passado mais um ano, volta na mesma sapataria, procura o mesmo vendedor, diz: tem Vulcabras? Tem, e o seu número é 40. Mas eu quero um 38. Fala: não, você vai ter que me explicar isso, não é possível. Mas você quer que eu explique? Eu quero que você me explique, eu não estou te entendendo. Sabe por que eu uso 38? Rapaz, eu tenho tanto aperto na vida, eu tenho tanta dificuldade na vida, eu tenho tanto sufoco na vida, que o único alívio que eu tenho na vida é chegar em casa e tirar esse sapato. Se eu não tiver pelo menos esse alívio, eu não tenho alívio nenhum quando eu chego em casa. Dá uma olhadinha se o seu marido não está usando sapato apertado. A sua casa precisa ser um ambiente de amor. Agora, me permita dizer isso. Quem ama tem 3 atitudes. Primeiro, quem ama, declara que ama. Qual foi a última vez que você disse para o seu marido, para a sua mulher: eu te amo? Segundo, quem ama, tem tempo para a pessoa amada. Quando você diz eu não tenho tempo, você está dizendo não é prioridade, não é importante. Eu tenho uma agenda muito complexa, já há muitos anos. Mas eu tenho uma postura, desde sempre que eu me conheço. Todo dia eu ligo para minha esposa, para os meus filhos, digo: estou aqui, estou saindo, estou chegando. Eles sabem de tudo, acompanham tudo. E todos no meu trabalho sabem disso. O telefone tocou, é da minha casa, eu atendo na hora. Posso estar na reunião mais importante da minha vida, eu atendo na hora. E se tiver uma necessidade, eu saio na hora. Interrompo a reunião e vou embora. Já fiz isso tantas vezes. A sua família precisa saber que eles são prioridade no seu coração, na sua mente, na sua agenda, na sua vida. A família sabe quando o trabalho é mais importante que a família. Quem ama, tem tempo para a pessoa amada. Pastor Marcos, eu era pastor já em Vitória, em 1986, quando nós hospedamos a Assembleia Geral da nossa denominação. Eu era pastor solteiro, e um pastor que formou-se comigo, colega de turma, que era pastor numa cidade a 200 quilômetros de Vitória, era mês de julho, disse assim: ô Hernando, você podia pregar lá na minha igreja esse ano.
Aí eu disse assim, Joel, pastor, eu não posso não, eu estou com tanta coisa para fazer, a igreja precisa de mim, eu tenho uma agenda intensa aqui, esse ano eu não posso ir. Ele estava sendo até honesto com ele. Só que naquela semana, eu conheci uma moça muito bonita da igreja dele, que veio nessa conferência. E essa moça é minha esposa já há 37 anos. E eu fui na igreja dele aquele ano 9 vezes. 9 vezes. Eu cancelei minha agenda, claro. Eu mudei minha agenda. Quem ama tem tempo para a pessoa amada. Mas em terceiro lugar, quem ama procura agradar a pessoa amada. Porque hoje tem gente matando por amor, sabia? Quer nem saber desse amor aí. Tem gente que além de matar, esquarteja. Em nome do amor. Você sabia que grande parte dos crimes passionais são praticados, entre aspas, em nome do amor? Quando o pastor está fazendo uma cerimônia de casamento, na hora dos votos, aliás, notinha de rodapé, hoje está complicado, tá não? Porque você vai fazer a cerimônia de casamento, às vezes os noivos querem ler, hoje está quase todo mundo fazendo isso, vai ler os votos, e aí os votos lidos são mais compridos do que o sermão do pastor, e sai coisa do arco da velha também. Então vamos devagar com o andor, porque o santo é de barro. Mas o pastor Jeremias Pereira, que tem aquele dom de humor, diz o seguinte: se não tiver microfone para escutar o que o noivo e a noiva estão prometendo um ao outro, tem gente que parece que está dizendo o seguinte: eu te prometo que a partir de hoje eu acabo com a sua vida. Prometo-te mais, que a partir de hoje você não dorme mais sem Lexotan. Ainda te prometo deixar seus nervos em frangalhos. Tem gente que parece que está fazendo isso. Eu atendi certa feita no meu gabinete pastoral uma jovem senhora de 25 anos que entrou chorando com a palma da mão rasgada, e quando ela acalmou um pouquinho, disse: filho, o que está acontecendo? Ela disse: eu estou numa terrível crise conjugal, meu marido me agrediu. E eu perguntei: quantos anos de casada? Ela respondeu: 3 meses. Aí eu tomei um susto, porque aqui tem 2 coisas a acentuar. Primeiro, por favor, os solteiros, levanta a mão de novo. Todos solteiros, levanta a mão. Ô gente, preste atenção nisso. Namoro ruim é um ensaio para um casamento trágico. Eu amo fazer casamento, mas eu amo mais ainda é ver um namoro ruim terminado. Tem namoro que devia ter um culto de ações de graças quando termina. Porque não dá para entender a pessoa ter um namoro turbulento, complicado, briga todo dia, chega em casa com a cara amarrotada, cheia de lágrimas, atende um telefonema de meia hora e termina o telefonema chorando, e achar que vai casar e vai dar tudo certo. Segunda nota de rodapé: desculpem da franqueza, porque tem pai que acha que pai e mãe não devem interferir no namoro de filho. Eu acho que deve. Eu acho que deve. E eu vou lhe dizer que quando pai e mãe interferem no namoro de filho, os filhos não ficam felizes não, sabiam? Eles ficam emburrados. Entram para o quarto, tranca a porta e passam a semana sem falar nada. Mas chorar não mata filho não, mas casamento estragado e ruim mata filho. Então você pai, você mãe, faça o favor de olhar bem o namoro de seus filhos, e se preciso for, dá um tapa na mesa. Está na hora de terminar com esse negócio. E mais tarde esses filhos vão te agradecer de todo o coração. Porque quem ama procura agradar a pessoa amada. Vamos a um outro princípio. Olha comigo o versículo de número 11. Os teus lábios, noiva minha, destilam mel. Mel e leite se acham debaixo da tua língua, e a fragrância dos teus vestidos é como a do Líbano. O princípio aqui, meus irmãos, é o princípio da comunicação. E a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua,
E quem bem a utiliza, come do seu fruto. Em outras palavras, você pode dar vida ou você pode matar o seu casamento, dependendo da maneira como você se comunica. E há um princípio áureo da Bíblia sobre comunicação no casamento, está lá em Tiago 1,19. Qual o princípio? Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Vamos olhar esses três princípios. A palavra pronto aí para ouvir, a palavra pronto no grego é a palavra taxis, de onde vem a nossa palavra portuguesa táxi. O que é um táxi? Hoje também um Uber. É aquele carro que atende você na hora que você precisa e chama. Pense você indo para o aeroporto, para uma viagem, você chamou o taxista, ele diz: agora não, daqui uma hora eu te pego. Não, daqui uma hora não dá mais, já não serve mais. Olha como que Deus nos fez, com duas conchas acústicas externas e com a língua só amuralhada de dentes. Deus está nos dizendo: escute mais, fale menos. Agora você escuta com os ouvidos, você escuta com os olhos, você escuta com o semblante, você escuta com o corpo, você escuta com a alma. Porque tem gente dizendo: pode falar, mas ele está lendo um livro, ele está vendo a televisão, ele está assistindo o jogo, ele está fazendo qualquer outra coisa. Não dá assim. Você escuta olhando nos olhos, dizendo: você é importante, pode falar. Sabe por que os divãs dos psicanalistas não estão lotados? As pessoas não estão mais se comunicando dentro de casa. É incrível que nós estamos vivendo no século da comunicação, e você chega numa casa, cada um está no seu smartphone. Você vai para um restaurante, 4 pessoas ao redor da mesa, elas não estão conversando, cada um no smartphone. Nós estamos vivendo a morte do diálogo, a morte da comunicação no mundo da comunicação. Pronto para ouvir. Segundo, tardio para falar. A palavra tardio no grego é a palavra brades, significa lerdo, devagar, quase parando. É aquela pessoa que você conta uma piada para ela, ela vai rir daqui a meia hora. O que Tiago está dizendo é o seguinte: você precisa ser lento na reação, porque se você for agressivo na reação, você machuca. Então é melhor você morder na língua. Você está nervoso? Vai dar uma volta. Porque se você responder à provocação no mesmo tom, ou levantar a voz e disputar quem fala mais alto, já perdeu a razão. Tardio para falar. Deixa eu ilustrar de maneira muito simplória. Eu sou criado na roça, na região rural, mas numa roça que não tinha nem estrada, nem carro, nem luz elétrica, nem médico. Então fui criado com remédios caseiros. E a minha mãe fazia uns purgantes que só Jesus na causa, que era horrível de beber, e ela ficava no seu pé, enquanto não bebesse a última gota, não largava. Nós chamávamos de garrafada. E aí um cidadão começou a ganhar dinheiro com garrafada, mas não era garrafada para tratar de doenças físicas, não, de doenças emocionais, e aí transferiu-se para a lenda. Aí um cidadão que estava com uma crise conjugal enorme, foi nesse cara e disse: rapaz, eu sei que você tem uma garrafada aí que resolve o problema, e resolve mesmo. Então eu quero comprar uma. Quanto custa? Tanto. Mas é caro demais. Você dá um desconto? Não dou desconto não. Mas tem uma coisa, garanto que funciona, e se não funcionar, eu devolvo o dinheiro. O cara falou: então eu quero. Agora, como é que funciona isso? Como é que eu uso esse trem? O cara falou: olha o seguinte, quando o clima ferver, quando a discussão pegar fogo, quando a situação ficar horrível, vai lá e toma um gole. Mas só um detalhe: põe na boca, não engole não, aguenta na boca, aguenta. Quando o clima acalmar, aí engole, que vai funcionar. Tardio para falar. E o texto conclui assim: tardio para se irar.
Ô, gente, eu nem vou perguntar se você já cirou com sua mulher, não. Isso não é se, é quando. Eu não vou nem perguntar se você já cirou com seu marido. Isso não é se, é quando. Porque de vez em quando, pastor Marcos, eu escuto assim a gente muito espiritual. Tem gente muito espiritual, sabia? Tem gente que se demorasse 10 minutos para nascer, nascia um anjo. Eu escuto gente, não, eu sou casado há 60 anos, eu nunca tive sequer uma unha de diferença, de atrito com minha mulher, com meu marido. Deve ser anjo disfarçado de gente, não deve ser filho de Adão, não é possível. Tem 2 problemas com a ira. O primeiro deles é a explosão da ira. Você conhece gente explosiva? Gente sanguínea, gente temperamental, gente estupim curto, gente que nem estupim tem, é pólvora seca, pura, gente que é igual leite ninho, bateu, tomou. Você sabia que esse tipo de gente não tem gastrite? Você sabia que esse tipo de gente não tem insônia? E ainda diz assim, eu sou assim mesmo, eu explodo, depois eu me acalmo. É você se acalma. Quem não tem paz na vida é quem mora com você. Mas tem um segundo problema com a ira, que é o armazenamento da ira. A pessoa não explode, mas armazena. Ela não joga estilhaço, mas ela acumula. Um dia esse trem vaza. Eu dediquei grande parte do meu ministério à área do aconselhamento. E às vezes eram cenas até engraçadas, porque chegava o casal e começava a brigar na minha frente, e eu deixava brigar. Deixava. Aí lá pelas tantas, um dizia: você se lembra do que você me falou? E eu estou pensando que foi enquanto eles estavam vindo para o gabinete pastoral. Não, há 10 anos, há 15 anos. Vazou de repente. Eu não sei como é que você lida com isso. Um dos maiores privilégios que eu tive foi visitar o museu do Dr. Billy Graham, lá em Charlotte, na Carolina do Norte. E no mesmo ano que a dona Ruth Graham faleceu. E tinha muitas histórias do casal. E a que eu achei mais engraçado, ou mais interessante, foi que um dia perguntaram para a dona Ruth, porque vocês sabem, quem criou os meninos foi a dona Ruth. Billy Graham vivia pelo mundo afora pregando. Então perguntaram para ela assim: ô dona Ruth, alguma vez a senhora pensou em se divorciar do Dr. Billy Graham? Ela respondeu: divorciar-me dele eu nunca pensei, mas vontade de matá-lo muitas vezes eu tive. Eu acho que você não chega a tanto, né? Como é que você lida com isso? Tardio para se irar. Bom, deixa eu ir para o último ponto. Do último eu vou deixar para uma próxima oportunidade. Pode seguir? Sério? Olha lá, hein? Então tá bom. Então vou para o último. Pronto. Versículo 15. És fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Eu já pedi permissão ao pastor e o Joel me garantiu que se ele tomar o microfone a gente sai correndo. Vou tratar um pouquinho então sobre a questão da vida sexual. Durante muito tempo, irmãos, muito tempo mesmo, esse assunto foi tabu na igreja evangélica. Para vocês terem uma ideia, a primeira palestra que eu escutei sobre esse assunto numa igreja, claro que numa região rural, a pessoa disse assim: hoje nós vamos falar sobre sexo. Eu falei: meu Deus, que coisa é essa? Você imagina o nível da palestra? É sério. Mas eu quero dizer para você que sexo é um assunto que a Bíblia trata sem rodeios. Porque sexo é uma obra de Deus. É santo, é puro, é prazeroso, é instituído por Deus e pode ser desfrutado de forma plena no casamento e só no casamento.
Então remeto você ao texto de 1 Coríntios capítulo 7, versos 3 a 5, onde Paulo trata da matéria de forma tão clara. Paulo escreve assim, 1 Coríntios 7, 3: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. O que é que Paulo está dizendo aqui? Ele começa com o direito da esposa. Não chame Paulo de machista, porque ele não era machista. E ele não está tratando de outra coisa senão de sexo. E sexo no casamento é tão sagrado quanto vida de oração. Ele está dizendo que cabe ao marido suprir a necessidade sexual da sua mulher. E cabe à mulher suprir a necessidade sexual do seu marido. Mas por que Paulo começa com o direito da mulher? Porque sexualidade para a mulher é uma coisa muito diferente do que é sexualidade para o homem. Sexo para o homem é ato, sexo para a mulher é afeto. É por isso que Marabel Morgan, em um livro que vale a pena ser lido, no seu livro Mulher Total, diz que o sexo para a mulher começa no café da manhã. Em outras palavras, se o marido não trata a esposa com gentileza desde o começo do dia, de noite vai ter pedra no colchão. Não tem nada que fere mais uma mulher do que um marido casca grossa, rude no trato. Mas outra coisa é que a sexualidade feminina precisa de prelúdio, de preparo. O homem não. O homem pode acabar de brigar com a mulher, 2 minutos depois já está pronto para uma relação sexual 5 estrelas. O homem não precisa de aquecimento, ele já vem aquecido de fábrica. Agora, quando dizem que a mulher é o sexo mais frágil, não acredite nisso. A Bíblia não diz isso, que a mulher é o sexo mais frágil. A mulher é o vaso mais frágil, mas é o sexo mais forte. Alguém já comparou de forma muito simplória que a mulher é como fogão a lenha e o homem é como fogão a gás. Fogão a gás você ligou, pegou. Fogão a lenha, você precisa botar lenha, precisa soprar. Agora, quando pega fogo, assa pão o dia inteiro. O homem só consegue um round e desmaia. Ela avança para ganhar a medalha de ouro. O homem é mais frágil na dor, já sabia disso? A dor está vindo lá na esquina, o homem já está gemendo. Então Paulo está dizendo que o marido precisa entender a complexidade da sexualidade feminina e atender a necessidade dela. Porque do contrário, desculpem da expressão, mas vocês vão entender, tem homem que não quer jogar os 90 minutos e decidir o jogo nos pênaltis. Está claro ou precisa botar a legenda? Versículo 4, Paulo é mais específico. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e se o marido, e também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e se a mulher. O que Paulo está dizendo aqui? Não faça do sexo uma arma, porque a vítima pode ser você. O que Paulo está dizendo é que nem a mulher, nem o homem tem o direito no casamento de fazer chantagem sexual. Em outras palavras, a mulher não pode dizer para o marido: olha fulano, essa semana você nem olha para mim porque eu não estou disponível. O marido não pode dizer para a esposa: olha, essa semana eu estou fora, hein? Não me procure. O que nunca acontece. Ou quase nunca. Agora, entendamos isso. Quando é que marido e mulher devem ter uma relação? Porque Hollywood está dizendo que marido e mulher estão sempre prontos, em qualquer dia, qualquer hora, em qualquer lugar. Isso não é verdade, quem é casado sabe disso. Então, quando é que o casal deva ter uma relação? É quando um deles demonstra desejo. E nem precisa fazer um discurso tão longo. Basta uma rabiscada de olhos e todo mundo entende. Não se dê um desentendido. Porque tem desculpas proverbiais. A mais comum é a famosa enxaqueca. Meus irmãos,
É muita dor de cabeça. Eu tenho um colega que, para prevenir isso, comprou uma cartela de cibalena. Lembra de cibalena? Pensa num remédio bom. Botou uma jarra d'água e diz: no caso, porventura, de ter uma dor de cabeça, o remédio já está aqui. Agora, não brincando mais, li uma tese de doutorado, das mais solenes e sérias, sobre relação sexual. E o autor desse livro, que é uma tese de doutorado, disse que o maior e melhor exercício físico que desenrola e ativa todos os músculos do seu corpo é uma boa relação sexual. Corresponde a uma caminhada de 2 quilômetros. Em outras palavras, em vez de você ficar dando volta no quarteirão, faça o favor de fazer o dever de casa, que vai ter até economia na academia. É bom e Deus manda. Mas vamos ao versículo 5, para encerrar. Paulo diz assim: não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Preste atenção aqui. Há uma ordem divina, apostólica: não vos priveis um ao outro. Em outras palavras, sexo antes do casamento é pecado. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Sexo fora do casamento é pecado. Está lá em Provérbios 6:32. Sexo no casamento é ordenança divina. De tal maneira que ter sexo antes do casamento é pecado, ter sexo fora do casamento é pecado, não ter sexo no casamento é pecado. É uma ordem de Deus. Se eu tivesse numa igreja pentecostal, eu já tinha escutado um glória a Deus agora. Não vos priveis um ao outro. Agora notem, salvo. E aí entra uma palavra muito importante: talvez. Então vamos tirar o talvez do texto para ver como é que fica. Não vos priveis um ao outro, salvo por mútuo consentimento. Se tivesse assim, então marido e mulher podiam, ao longo da jornada, tomar uma decisão: chega, não queremos mais, já fizemos muito, não tem necessidade mais, vamos parar. Estavam parados. Mas o Espírito Santo, que inspirou o apóstolo Paulo a escrever, conhecendo a nossa natureza humana, coloca um talvez. Então deixa eu ilustrar. Um dia chegou no meu gabinete pastoral, lá em Vitória, um casal de 60 anos, aproximadamente. Disse: pastor, nós queremos ir aqui para a igreja. E eu falei: que bom que vocês estão vindo aqui, vocês são bem-vindos, vocês são muito bem acolhidos aqui. Mas a mulher disse: mas tem uma coisa. Eu sabia que tinha uma coisa, sempre às vezes tem uma coisa. Aí ela falou: o problema é o seguinte, pastor, tem 20 anos que eu e meu marido não temos relação sexual. E eu quase caí da cadeira. E ela disse: mas nós estamos de acordo. O maridão calado. Coitado. Aí eu disse para o casal assim: olha, vocês têm idade. Eu era muito jovem na época. Vocês têm idade de ser meus pais. Mas eu preciso dizer para vocês que vocês estão errados. Nem sempre quando marido e mulher estão de acordo, estão certos, não. Ananias e Safira estavam de acordo, mas estavam errados. Salvo, talvez, por mútuo consentimento. Não é por qualquer motivo não, para vos dedicardes à oração. E a única vez que a Bíblia diz: não ore demais, também não. E novamente vos ajuntardes, porque tem muita gente com desculpa espiritual: não, pastor, eu não estou tendo relação com meu cônjuge, porque eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou até subindo um monte. Ué, você pode orar, jejuar, subir um monte, mas faça o favor de fazer o dever de casa. Por quê? Para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Quando a mulher não concede ao marido o que ele tem direito, quando o marido não concede à mulher o que ela tem direito, entra um personagem perigoso chamado de Satanás. E ele bota uma casca de banana. Ele bota uma outra pessoa na linha. E o estrago vai ser grande.
deixa eu concluir com 2 pontos. Sabe um problema sério que tem nos casais, mesmo evangélicos? É que nós, via de regra, não conversamos sobre vida íntima um com o outro. E aí tem um problema que eu chamo de frequência sexual. O que é frequência sexual? Nem todas as pessoas têm o mesmo grau de interesse pela relação sexual. Tem pessoas que são superativas sexualmente falando, tem outras que não são tão interessadas assim. Tem gente que quer ter sexo todo dia, inclusive domingos e feriados. Tem outro que 2 vezes por semana está ótimo. Mas eles não conversam, não se conhecem. Pastor Marcos, eu estava no meu gabinete quando chega um casal, que eu fiz o casamento há 15 anos, líderes da igreja, entraram no meu gabinete, para minha surpresa, me disseram assim: pastor, viemos comunicar ao senhor que nós estamos nos divorciando. Eu tomei um susto, falei: o que é isso? E eu perguntei: mas o que está acontecendo? E o marido, muito bravo com a esposa, disse: eu estou me divorciando, pastor, porque a minha mulher não gosta de sexo. E ela voltou no mesmo tom e disse: pastor, eu estou me divorciando porque o meu marido só pensa em sexo. Falei: bom, pelo menos vocês estão divorciando pelo mesmo motivo. Mas vamos entender um pouquinho melhor. Quando eu fui compreender o que estava acontecendo, ele era um cara super ativo sexualmente, e queria sexo todo dia, todo santo dia, até dia de tempestade. Ela 2 vezes por semana estava para lá de bom, era cereja no bolo, mas não conversavam. Sabe qual a conclusão que eles chegaram? Ele pensou assim: ela não gosta de mim, ela não se importa comigo, ela não gosta do meu corpo, ela deve ter atração por outro homem, que por mim não é. Qual a conclusão dela? O meu marido não gosta de mim, ele gosta do meu corpo. Como uma mulher me disse: pastor, o meu marido gosta da casca, não gosta de mim. Sabe o que eu fiz? Fui dar aula de Kumon para eles. Pastor tem que ensinar matemática às vezes. Eu disse: meu filho, vamos entender isso aqui. Então quer dizer que você quer ter relação todo dia? É, pastor, todo dia, se possível um pouquinho mais, umas 2 vezes por dia já me ajuda muito também. Eu falei: e você, filho, 2 vezes por semana? 2 vezes por semana tá ótimo. Eu falei: então vamos fazer o seguinte, vamos somar 7 mais 2 dá quanto? Dá 9. Divide por 2 dá quanto? Dá 4,5. Eu disse: vamos suspender essa média para 5. E não se fala mais nisso. Estão casados até hoje. Dá uma melhorada na média. Dá uma melhorada na média. Todo mundo vai agradecer. Último ponto. Nós estamos vivendo hoje a realidade da internet. E com o advento da internet, hoje, mais de 30% dos homens e mais de 20% das mulheres tem problema com pornografia. Pornografia é um vício, é uma droga, igual cocaína. Destrói a mente, destrói o casamento, destrói a alma. Hebreus capítulo 13, verso 4 diz: digno de honra entre todos é o matrimônio e o leito sem mácula. A palavra leito no português é o quê? Cama. Mas lá no grego não é cama. O texto grego não é cama. Sobretudo no mundo da mobilidade de hoje, você dorme numa cama hoje, em outra cama amanhã, e outra cama semana que vem. Você já rodou 100 hotéis na vida, ou mais do que isso, em camas diferentes. Você não sabe se na noite anterior um prostituto não estava lá. A palavra no grego lá para cama, para leito, é koité, de onde vem a palavra coito, relação sexual. O que Hebreus está dizendo que digno de honra entre todos é o casamento e a relação sexual sem mácula. Eu quero dizer para todos os homens e para todas as mulheres desse auditório: você não precisa de nenhum estímulo externo ao seu corpo para você ter uma relação sexual prazerosa. A pornografia destrói a sua mente, a pornografia destrói a santidade do seu lar, a pornografia destrói a pureza do seu leito conjugal, e é preciso que o
O casal cristão, santifique a sua vida sexual, porque ela é abundante, ela é prazerosa, ela é bênção, ela é dada por Deus para ser vivida na plenitude da presença de Deus, em santidade. Você termina uma relação sexual e pode dar glórias a Deus por esta bênção. Que Deus nos ajude a observar esses princípios, para que você tenha um casamento feliz, muito feliz, maiusculamente feliz. Amém.